Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, as mudanças rápidas que estão acontecendo e muitas vezes deixam as pessoas confusas, os estudantes e até os professores. Nós vamos conversar aqui com o professor José Nascimento. Ele trabalhou um bom tempo em televisão, na área inclusive de direção. Ele é jornalista, professor, consultor, mentor e lançou esse livro aqui, Mundo 6.0. É para lá que eu vou, para ajudar a entender tudo isso que está acontecendo, tanta mudança que acontece ao mesmo tempo. Participa também conosco aqui o colega João Azevedo, jornalista. E a primeira questão, Nascimento, que eu queria trazer para você aqui, é sobre a confusão que está na cabeça das pessoas, né? Porque é muita mudança. A gente pegou agora um período de muita mudança ao mesmo tempo, para entender tudo isso e até o medo que traz, porque você não sabe se sua profissão vai existir amanhã. Com toda certeza. Olha, é uma honra, José Vila, estar com você, é uma honra também estar conversando com você, João. E olha só, o que passa na cabeça, na nossa cabeça, passa na cabeça de todo mundo, né? O mundo mudou e eu gosto de dizer o seguinte, bem na nossa vez, né? E eu gosto de fazer, Vili, uma volta no tempo para dizer o seguinte, olha, nós somos da época da máquina de escrever, né? Quem nos acompanha sabe disso. Quem não fez lá datilografia, A, S, D, F, G, C, cedilha, J, K. Meu pai dizia o seguinte para mim, filho, se você não fizer datilografia, você não é ninguém. Eu pedalava, meu amigo, 20 quilômetros para fazer um curso de datilografia. Se a gente perguntar hoje quem já fez datilografia e se isso é pré-requisito, o pessoal vai dizer não, né? Por outro lado, o quanto a gente teve de avanço nas nossas áreas. Você sabe que eu venho da roça, né? Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresa. E quando eu estava lá na roça, Vili e João, a gente usava arado, enxada, né? Quando muito ali um par de cavalinhos para fazer o nosso trabalho na zona rural. A arrancança de feijão era literalmente manual. Esses tempos eu estava dando uma aula, estava falando sobre tecnologia no agro, né? Falando sobre georreferenciamento, colheita via satélite, essa coisa toda. E o aluno levantou a mão, professor, a gente já está usando drone para fazer pulverização. Então, assim, o avanço e a mudança em todas as áreas foi muito grande. E qual é o nosso grande desafio? Acompanhar toda essa mudança tecnológica. E acompanhar como? Aprendendo, estudando. Tem uma frase, João, do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Isso foi o que a gente mais fez, meus amigos, nos últimos tempos, não é verdade? Prazer ter você aqui, Obrigado, Nascimento. João. Fomos já colegas de empresa, né? E a inteligência artificial, ela chegou. E ela chegou para complicar ou para ajudar? E que profissões ela vai ajudar mais e que profissões que ela vai atrapalhar mais? Olha, o que eu gosto de dizer, João, é o seguinte, né? Ao longo da sua existência, o ser humano sempre soube se reinventar. Inventar na roda e não acabou o mundo. Inventar o fogo e não acabou o mundo. O Gutenberg inventou a prensa móvel, né, para facilitar a questão dos livros, e a gente só teve exponencialidade, crescimento rápido e ágil do crescimento. Depois a gente teve uma série de mudanças, né? Falamos da máquina de escrever, mas a chegada do computador revolucionou as nossas vidas, né? A máquina fotográfica da mesma forma. E hoje em dia a gente vive essa grande pergunta, né? O que é que a inteligência artificial vai fazer com as nossas vidas? Ela veio para acelerar. E essa aceleração toda, ela é fruto também do movimento que a pandemia trouxe. A pandemia foi danosa, desastrosa em vários sentidos nas nossas vidas, mas ela trouxe uma aceleração da tecnologia nunca vista, né? Tudo aquilo que estava travado em termos de evolução, de tecnologia, acelerou-se na pandemia. E a inteligência artificial vem sim para agilizar as nossas vidas. Processos que nós levávamos horas, dias para fazer, a inteligência artificial, por exemplo, com o ChatGPT, nós que escrevemos, né, uma pesquisa, e eu sou um usuário de tecnologia, eu testo tecnologia, eu testo as mudanças tecnológicas, as novas ferramentas, e eu fui testar, estava resistente, Vili, ao chamado ChatGPT. E, João, eu fui lá, sou jornalista também, fui fazer uma pesquisa. Aquilo que eu levaria 4 horas ligando para pessoas, descobrindo, buscando uma fonte, o ChatGPT faz para mim em questão de segundos. Falando de uma aplicação da inteligência artificial, porque são muitas, infinitas aplicações da inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso?
Tem, sim, uma questão ética em relação ao uso da inteligência artificial, que é a questão que todo mundo está colocando agora, mas o bom uso da tecnologia. Como é que eu vou ganhar tempo para desenvolver outras tarefas? Como é que eu vou ganhar tempo, por exemplo, num texto, para calibrar, para dar um charme, para melhorar esse texto, falando, no caso da ferramenta do ChatGPT. Mas ele tem inúmeras aplicações. Então, produção de vídeos, produção de áudios, composição e criação de imagens, sem falar da utilização na área de processamento de dados, na área de programação de computadores, que aí ele consegue uma agilidade muito grande. E em relação à questão dos empregos, Vili, a gente sempre fala assim, viu, tem uma tecnologia nova que está chegando e que vai tirar empregos. É verdade. A tecnologia, muitas vezes, tira emprego de algumas pessoas, reduz os empregos de algumas pessoas, né? Nós somos da área de comunicação e as nossas equipes tinham 4 pessoas, né, para produzir uma matéria. Hoje as equipes são bem menores. Agora, hoje esse profissional é mais preparado, é mais multimídia, é mais multiplataforma, é mais tecnológico e essas outras oportunidades, né, na área de comunicação. Quanto custava subir um helicóptero, por exemplo, para fazer uma imagem? 30 mil reais, você pagava 40 mil por mês. Hoje você compra um drone por 5 mil reais. E o detalhe que é o seguinte, você vai precisar um técnico para fazer as imagens do drone, um editor para fazer essas imagens, uma pessoa que vai programar o drone, nós vamos precisar de um técnico que vai consertar esse drone. Então, assim, são outras camadas de profissões. De novo, aprender, desaprender e reaprender. Essa é a grande verdade. Mas saber para onde vai hoje para o jovem deve ser uma angústia, como sempre foi no passado, a pessoa saber qual seria a sua vocação. E agora muito mais, porque você não sabe mais o que é que vai permanecer e o que vai surgir de novo. Ô Vili, você é um homem que estuda a sociedade, que estuda o comportamento humano com uma profundidade muito grande, né? Nós já conversamos sobre isso. A chave desse novo ser humano que está vindo por aqui passa por um componente muito importante, que é a educação familiar. Então, eu gosto de trazer esse ponto. Por mais que eu fale de tecnologia, de mundo novo, de tendências, quando eu trago esse ingrediente educação familiar, é em que sentido? Quando é que nós vamos melhorar a educação dos nossos jovens? Quando é que nós vamos aprimorar os nossos diálogos dentro das nossas casas e criar uma geração, né? Eu falo muito sobre essa questão ética de quem vai comandar os nossos negócios, as nossas empresas no futuro. A gente fala sobre a exponencialidade, o crescimento da memória dos computadores que vão decidir em nosso lugar. Mas antes da decisão do computador, tem alguém que programou essa máquina. Então, a gente precisa trabalhar para que as novas gerações tenham um jeito e um modo de pensar diferente. E quer que eu te fale uma coisa? Eu estou esperançoso com os nossos jovens. Uma geração que passa a pensar diferentemente da nossa geração numa coisa chamada propósito. Né? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? A gente começa a ver um debate dessa geração muito em cima das chamadas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Planeta. Questões ambientais, questão de responsabilidade social, de cidadania, do papel das empresas, responsabilidade no consumo, responsabilidade na questão da geração de lixo e de dejetos. Temos sim uma juventude que às vezes o pessoal diz assim, puxa vida, é o pessoal nem, né? O pessoal do smartphone e etc e tal. Mas eu estou esperançoso numa geração que tem um foco e tem um olhar no propósito. E aí, esse ajuste para as novas profissões é muito parecido com o que aconteceu conosco, né? Novas atividades, novas profissões, e essa garotada aí está voando. Mas nas redes sociais também tem a questão da ética, como você estava comentando agora, mas tem muitos que não usam isso, né? Porque a internet, ela virou ali, as redes sociais, uma terra sem lei, né? Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo fala, e tem as fake news. Isso atrapalha muito. Olha, como comunicador, como quem estuda comunicação, quem debate, o primeiro princípio para mim é liberdade de opinião, liberdade de expressão e liberdade de mídia. O pessoal tem confundido essa liberdade com o que você chama de terra de ninguém. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas é que a internet trouxe essa abertura monstruosa. Eu fui ministrar uma aula recentemente e fiz uma conta, Vili e João, do número de pessoas que nós temos
pessoas conectadas, penduradas em redes sociais no mundo? 18 bilhões de pessoas. Só no Brasil, 842 milhões de pessoas conectadas em uma rede social. E a gente tem aí aos montes, né? Então, o que eu gosto de dizer? O movimento digital nas nossas vidas, nas nossas empresas, nas nossas vidas, nas nossas casas e no nosso mundo virou irreversível. Agora, a grande questão é como é que nós vamos aproveitar as redes sociais positivamente. E aí a provocação é a seguinte: gente, youtuber, influencer não são jornalistas. Não são produtores de conteúdo. Gente que tem o blog, o site, a internet, não são empresas e companhias profissionais da produção de mídia. E isso já está ficando claro. Por conta do quê? Aonde que tem vindo as mentiras, as fake news, os haters, os trolls, né? Todo esse pessoal que está aí no mundo digital, né? Os haters são os odiosos das redes. Os trolls é o pessoal que faz trollagem, que fica ali só para complicar o meio de campo nas redes. Eles não vêm dos grandes veículos de comunicações sérios, éticos e responsáveis. Vêm de toda essa infinidade de seguidores e influencers que a gente tem por aí. Então, assim, tome muito cuidado com o que você consome de redes sociais e de mídias, você e na sua casa. Consuma de pessoas corretas, de pessoas éticas e de meios e talentos que sejam profissionais. Além das suas várias áreas, você escolheu uma delas que marca bem esse momento, que é a necessidade da mentoria. Explique para a gente o que é ser um mentor que você faz profissionalmente. Legal, boa pergunta, Vili. Mentor é aquela pessoa que vai te aconselhar a partir daquilo que ele viu, estudou e viveu, né? Diferente de algumas técnicas que a gente tem. Então eu falo sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre o universo da liderança dentro das companhias a partir dos meus 25 anos dentro de grandes empresas de comunicação, passando por comunicação, jornalismo, recursos humanos e marketing. E um mentor é aquele que vai te alinhar, que vai te dar um bom conselho, né? Quem está nos acompanhando sabe que em alguns momentos das nossas vidas a gente tem dilemas, né? Que escolha eu faço de carreira, que escolha eu faço de profissão, que decisão eu tomo. Vili, eu já pedi a conta e errei muitas vezes em pedir a conta de pelo menos 3 ou 4 empresas. Então, quando eu vou aconselhar alguém que está em transição de carreira, aquela pessoa que me liga e diz assim, professor, eu não aguento mais a minha empresa, eu estou pedindo a conta, o meu chefe é isso ou aquilo. Eu digo assim, para tudo. Respira, não faça nada, não peça conta hoje. Por quê? Nada como um dia atrás do outro, né? E o que eu percebo, João, é que muita gente acaba metendo o pé pelas mãos, como a gente fala, né? Então, quando eu faço mentoria de carreira, eu trago todo esse aconselhamento. Então, como está o teu momento emocional? Como está o teu momento psicológico? Como está a tua empregabilidade? Como está a sua empresa? Às vezes, recente eu fiz um trabalho de mentoria com um profissional que ele me ligou com essa decisão, saindo de uma grande empresa. Eu falei, cara, você tem salário para se manter nos próximos 6 meses? Você já tem quantas propostas de emprego do mercado? Você vai sair de uma hora para outra? Então, não faça isso. Pense bem. Então, esse é um trabalho que eu faço de mentoria para executivos, para líderes, né, para profissionais de grandes empresas e também faço uma mentoria de empreendedorismo, que é o quê? Fazer um olhar, uma radiografia de como está a empresa dessa pessoa e como ela pode melhorar aí os seus resultados nas mais diferentes áreas. E o que as empresas precisam hoje? Elas precisam de grandes líderes, João. Eu tenho dito o seguinte, que nós estamos vivendo um blackout, um apagão nos postos de comando e na liderança das empresas. E isso é culpa dos donos das empresas que às vezes contratam os seus gerentes, os seus diretores, os seus CEOs. E pessoas que sejam, sim, focadas em grandes resultados, em bater as metas definitivamente, mas acima de tudo que estejam com um olhar que a gente trata muito, que é de ambidestria. Resolver o problema do presente da empresa, mas com um olhar para a criação do novo, do futuro. São esses líderes que vão criar a perpetuidade, vão criar longevidade para a companhia. E tem muita gente querendo bater meta no presente e esquecendo de olhar para o futuro das companhias e das empresas. Olhar para o futuro pensando em criatividade,
criatividade, inovação, olhar para o futuro pensando em novos serviços, olhar para o futuro pensando em novos produtos, né? E na nossa conversa anterior, o João trouxe, Vili, um ponto muito importante. Olhar para o lado emocional dos seus talentos. Então, assim, primeiro, liderança focada em resultado, liderança que olhe e cuide de gente. E quando a gente fala em cuidar de gente, cuide primeiro do seu time. São os seus talentos, são os seus colaboradores que respondem pelos produtos e serviços que saem do seu negócio. E, num terceiro ponto, um líder que olhe para o futuro da companhia, olhe para o quesito da inovação, mas olhe para um ponto muito importante: cliente. O cliente é rei. O cliente manda, determina o seu negócio. O cliente que, no final das contas, é quem vai e compra o seu produto, compra o seu serviço, passa o cartão de crédito. Então, o pessoal usa um termo estrangeiro, que eu não gosto muito de usar e nós não gostamos também, que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente. Qual é a experiência que o seu cliente está tendo no seu pet shop, na sua loja de imóveis, na sua loja de roupas, no seu restaurante? Ele está sendo encantado? Ele está sendo surpreendido? Sabe quando você vai num lugar e diz assim, nossa, eu não imaginei que eles iriam me atender dessa forma. Então, assim, encante, surpreenda e, acima de tudo, antecipe os desejos dos seus clientes. Então, um líder, um chefe, um diretor que olha para esses 4 pontos, com toda certeza tem muita chance de ter e levar um negócio a um posto de sucesso. E a mentoria no sentido de planejamento de novas empresas, porque aí é um desafio muito grande, as pessoas realmente ficam perdidas. E também é uma grande responsabilidade você poder indicar para essa pessoa o que é que pode dar certo ou não, para ela não perder tempo. Billy, essa é uma coisa muito importante. Aí eu misturaria dois trabalhos específicos, um trabalho de mentoria e um trabalho de consultoria, que passa por onde? Passa por um olhar e por uma pesquisa de mercado. Quer saber o que vai dar certo? Pesquise o mercado. Quer saber o que vai dar certo? Olhe os seus concorrentes. E quer saber um negócio que vai dar certo? Seja ambidestro. Olhe e visite o futuro que não existe. Visite aquilo que não foi criado, que não foi produzido e diga assim, como é que eu posso me antecipar? Agora mesmo, vindo para cá, eu estava conversando com uma pessoa. Às vezes o negócio está debaixo do nariz e a gente não consegue ter essa ideia. Há uns 5 anos eu trabalhei numa área de saúde de humanos e eu falei para os donos dessas empresas, falei, olha, por que a gente não cria um plano de saúde para cachorro? Há mais de 5 anos. Não me ouviram a minha ideia. Recentemente eu descobri que tem uma empresa que está ganhando muito dinheiro e tende a virar uma potência no mundo dos negócios. Por quê? Porque ela criou um plano de saúde para dogs, que são as nossas paixões na atualidade. Já continuamos com a conversa, estamos falando aqui com o José Nascimento, jornalista, professor, consultor e mentor. Já estamos de volta. Hoje a nossa entrevista é para ajudar a entender o momento que nós estamos vivendo com tantas mudanças na tecnologia e nas formas das coisas acontecerem. Para isso está conosco aqui o José Nascimento, que é jornalista, professor, consultor e mentor. João Azevedo. Como é que nós vamos chegar no mundo 6.0? Olha, João, que pergunta boa, né? Quando eu escrevi o meu livro, Mundo 6.0, a pergunta que eu mais ouvi, porque sabe de uma coisa? O ser humano está acostumado com uma coisa chamada Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, Vili. E quando eu falei de Mundo 6.0, o pessoal falou, não, mas a gente está falando de indústria 4.0, a gente não saiu do marketing 4.0, o Kotler ainda está falando de marketing 4.0. Eu falei, não, mas o meu livro tem esse objetivo. E o que eu diria é o seguinte, né? Eu não vou dizer que eu sou um papa de qualquer coisa, mas quando o pessoal estava falando de marketing, indústria 4.0, eu trouxe essa provocação para o mundo 6.0. O que é esse mundo, né? É um mundo de
diferente, é um mundo volátil, incerto, é um mundo muito ágil, é um mundo muito frágil e a gente viveu isso em todas as áreas pós-pandemia. Negócios grandes quebraram, empresas de sucesso deixaram de funcionar, pessoas que lideravam tiveram uma mudança muito grande nas suas vidas e nós, comportamentalmente, nunca se viu e nunca se viveu uma sociedade com tantos problemas emocionais e problemas mentais como pós-pandemia. Então, esse mundo 6.0, eu gosto de deixar muito claro, é um mundo que nós estamos construindo. E o nosso desafio é trazer essa construção pensando em ecologia, em sustentabilidade, em meio ambiente, em responsabilidade social, em responsabilidade empresarial. Fala-se muito hoje em ESG, né, que são os pilares de governança corporativa, governança empresarial, ambiental, né, e de responsabilidade social. Esse mundo, eu diria o seguinte, que quando eu escrevi o livro, né, que não faz muito tempo, talvez alguém dissesse, é uma loucura, mas eu acho que nós já estamos vivendo nesse mundo 6.0. É um desafio muito grande. De novo, gosto da frase, aprender, desaprender e reaprender. Falando nos danos mentais que o trabalho sempre criou e ainda continua criando, e hoje se discute muito a síndrome de burnout, né, a depressão, todas as formas de problemas, porque existia realmente uma mentalidade que vinha, talvez, da cultura da escravidão no Brasil, onde o chefe se via como alguém que tinha que obrigar as pessoas a trabalhar, quer dizer, ele dominava pelo medo. E essa situação levava a pessoa a não tomar iniciativa nenhuma, porque estava sempre amedrontada e, além de tudo, essa pessoa não sentia vontade de ir para o trabalho de manhã. E aí, como é que isso vai mudar? É verdade. A gente tinha aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que os nossos pais viviam nos contando. Olha, estou sendo oprimido, estou sendo assediado moralmente, que a gente tem trazido esses termos e essas questões. Vili, você trocou numa questão muito importante, eu tenho colocado o dedo nessa ferida. Precisamos olhar para a saúde mental. Tem gente doente dentro das empresas, doente emocionalmente, doente psicologicamente. Tem chefe em empresas que causam depressão, burnout, ansiedade e tem empresas que estão matando. Inclusive as empresas da nova economia, quando colocam os seus colaboradores no verdadeiro rolo compressor. Precisamos atender e cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. Não podemos colocar isso na conta da pandemia. Não só da pandemia, não, é verdade, não dá para colocar, você tem toda a razão, não dá para colocar, a pandemia acelerou, porque esse tipo de chefe perverso, esse tipo de chefe, que é o que eu falei, né, que não merece estar na posição de líder, estar na posição de chefe, a gente tem há muito tempo. Eu falo muitas vezes e o pessoal não gosta que eu fale. A gente tem no comando das empresas, muitas vezes, pessoas com problemas de psicopatias, né, que precisam de um tratamento e vem lá achando que ele é o comandante-geral, o delegado-chefe daquela história e chutando literalmente a porta. O ser humano precisa ser tratado com respeito, precisa ser tratado com educação. E, detalhe, quando ele recebe esse tipo de tratamento, a produtividade já está comprovada, é muito maior. Então, trate bem quem faz o seu negócio e a sua empresa acontecer. Porque se você tratar bem o seu colaborador, ele vai tratar bem o seu freguês, vai tratar bem o seu cliente e vai tratar bem o seu negócio. Você, como dono, vai ficar mais rico se tratar bem o seu colaborador. A pressão mata a criatividade. As pessoas não conseguem criar, têm entusiasmo numa situação de pressão. Pressão com relação ao exemplo que você deu. Aquele chefe que pode ter algum problema psicológico, uma psicopatia, e esses não têm crachá, ninguém sabe quem é e quem não é. E aí o problema se agrava e contamina todo o ambiente e a produtividade. Tem um futurista chamado Domênico de Masi, ele tem 2 livros, Economia do Ócio e o Ócio Criativo. E o Domênico diz o seguinte, que as empresas deveriam ser ambientes criativogênios, que você proporcionasse que as pessoas cumprissem as suas atividades, as suas tarefas, mas que tivesse um tempo para criar e se dedicar à inovação e a criar novos produtos e serviços. Se a gente for olhar os grandes negócios que fazem sucesso,
Apple, Google, Facebook, as empresas das redes sociais, as empresas digitais, você vai perceber que 70% do tempo de trabalho é dedicado às tarefas principais, 20% do tempo é dedicado a tarefas intermediárias e pelo menos 10% para que essas pessoas criem novos produtos e novos serviços, né? Você criar esse ambiente de... Porque quem tem, o Henry Ford dizia o seguinte, que quem tem a solução para os principais problemas das empresas, necessariamente não são os consultores, não são os doutores e não são os acadêmicos. Viu? Volte lá para o chão de fábrica e pergunte para o seu funcionário, para o seu colaborador, como é que ele executaria aquela tarefa, como é que ele faria aquele serviço, como é que ele economizaria. Você economizaria com consultoria e teria aí um resultado muito grande dentro da sua empresa. Quase terminando, João. Vamos para a questão final. Questão final. A comunicação hoje, como que você vê as grandes empresas de comunicação hoje? Hoje você está fora, você não trabalha mais como jornalista. Como que você enxerga hoje as empresas de comunicação? Ô João, eu continuo sendo um grande consumidor de mídia, continuo escutando muito rádio, continuo vendo... O rádio não acaba. O rádio não acaba. Eu continuo, adoro o rádio, né? Continuo vendo internet, consumo jornais impressos e continuo vendo muita televisão. O que eu tenho dito é o seguinte, que o rádio, por exemplo, se reinventou nos últimos anos. Todo mundo dizia que o rádio ia acabar, ele se reinventou. Hoje o rádio está no YouTube, o rádio está no Facebook, está no Twitter, está no Spotify, no podcast. A televisão está passando por uma aceleração de reinvenção através dos grandes grupos muito grande. Continua tendo uma criatividade muito grande, continuam tendo novos produtos e novas plataformas. Tem uma reinvenção. E um detalhe muito importante, tem gente dizendo o seguinte, que a televisão vai acabar. 80% dos brasileiros continuam consumindo e assistindo produtos televisivos. E o vídeo vai ser a mídia mais assistida de todos os tempos. Talvez a gente não assista mais, de novo, naquela caixinha que a gente assistiu no passado. Vamos ver pelos smartphones, vamos ver pela internet e por outros canais. Mas essa reinvenção é muito importante. E, de novo, bato numa tecla muito importante. Consumo de produção, de conteúdo, de comunicação de empresas e profissionais qualificados. A gente só fala de fake news e notícias falsas, por quê? Porque a gente está consumindo e está bebendo água no lugar errado. O seu podcast, como é que as pessoas podem te encontrar também, site? Que legal. Olha só, vocês podem me encontrar pelo @Nascimento Top de Gestão no Instagram e também no YouTube pelo Top de Gestão. E eu tenho um canal principal de conversa com as pessoas que é através de uma rede social que é o LinkedIn. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e vamos conversar de volta no segundo, quando sair o outro livro. Obrigado. Muito obrigado, Vire, muito obrigado, João, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.